Olá pessoal da disciplina Introdução ao Ensino de Biologia. Então é um prazer colaborar aqui com a disciplina, agradecer o convite da professora Suzana Ursi e do pessoal que está organizando, né, que conversou comigo, o Rafael, para poder produzir esse vídeo aqui. Então é com muita satisfação que eu me organizei aqui para colaborar na disciplina, tá? Então quero iniciar falando que são boas perguntas. Fiquei até pensando, será que eu vou conseguir responder todas, né, a contento? Mas acho que dá para trazer um pouquinho do que eu estudei na minha tese, na parte teórica. Alguma coisinha pode aparecer aqui que é realmente que foi pesquisado enquanto objeto, né, não análise. Mas algumas coisas vão vir diretamente das leituras que, quando a gente está na pós, realmente a gente acaba fazendo para compor o corpo teórico de uma tese, né? Então, muito obrigado pelas perguntas. E vamos lá, né? Vou precisar pôr meu óculos aqui. Eu anotei todas as perguntas, mas também coloquei os pontos que eu acho que é importante apresentar para vocês aqui numa folha, tá? Para me organizar. Bom, a primeira pergunta é como conciliar visões acerca de um tema controverso com a heterogeneidade da sala de aula ou dos visitantes em espaços de educação não formal. Bom, antes de entrar na pergunta propriamente dita, eu queria só fazer um parênteses que a gente usa recorrentemente espaços de educação não formal. Muitos textos apresentam dessa maneira, eu mesmo já devo ter colocado em vários textos, né, trabalhos que eu publiquei. Mas ultimamente eu tenho parado para usar mais, assim, tentar usar mais espaços que realizam ou que trabalham com educação não formal. Por quê? Porque um museu ele não é, por excelência, um espaço de educação não formal. Né? Um museu é muito mais amplo que isso. Você pega a definição de museu, existem várias, mas inevitavelmente vai aparecer lá preservar, né? Coletar, preservar, pesquisar, comunicar. Então tem uma série de ações que acontecem no museu, para além, obviamente, de ações de educação aí não formal, né? Então, um museu ele faz, entre outras coisas, ele trabalha, né, entre outras coisas, com a educação não formal. Mas só um detalhe assim que eu acho que é legal introduzir para parar para pensar, né? Para a gente não ficar muito uma visão muito estreita de museu, tá bom? Bom, quanto à pergunta, o que me chamou a atenção aqui foi a questão da heterogeneidade da sala de aula e visitantes, né, nos museus. Bom, elas são diferentes, acho que a gente tem que ter em mente primeiro isso, né? A escola está organizada de uma forma seriada, então é claro que sempre vai ter diversidade, isso é bom, mas quando você está trabalhando com uma turma, ela está dentro de um escopo, ou na verdade de um perfil de faixa etária, né, de desenvolvimento. Então, tudo isso auxilia um pouco na maneira como você vai estabelecer as estratégias, a linguagem, os conteúdos que você vai trabalhar. No caso do museu, essa heterogeneidade ela é mais não tão sistematizada, vamos dizer dessa maneira. É claro que nós atendemos grupos agendados, que são grupos escolares. E aí vai ter uma condição muito parecida com essa que eu falei, que é da escola. Mas, no caso do Museu de Microbiologia, por exemplo, onde eu trabalho, do Instituto Butantan de modo geral, em números absolutos nós recebemos mais famílias do que escolas. Né?
Então, quando se fala de família, você tem uma heterogeneidade muito maior, né? Você tem diferenças de idade no mesmo grupo que são significativas, de formação, né? Então, você tem famílias, é, por exemplo, que um parente pode ser advogado, em outra pode ser um veterinário, pode ter famílias que não têm formações de nível superior, mas têm formações técnicas. Então, tudo isso faz com que você tenha uma diversidade muito grande, ao mesmo tempo, quando você faz uma atividade ao final de semana com um grupo. E você tem ali 3, 4, 5 famílias. Então, esse é um detalhe assim, que a gente tem que prestar muita atenção. Né? Bom, então, dando continuidade, em relação à questão controversa, eu acho que é importante saber quando usar temas controversos com esses grupos. Acho que a primeira pergunta que você tem que se fazer é essa: em que momento eu posso usar um tema controverso? Seja na sala de aula, seja no museu. Tá? Primeiro, porque dependendo da situação, vai ser imprescindível que você explique para essas pessoas o que é uma controvérsia. Não é um consenso, nem dentro da ciência, que existem temas controversos. Né? Essa maior aceitação, às vezes está mais na história, às vezes não, está mais dentro da história da ciência, de quem trabalha dentro da história da ciência, da filosofia da ciência, e mais recentemente, que eu quero dizer mais recentemente, perto dessas outras áreas, né, a área de ensino de ciências tem abordado, introduzido temas controversos. Então, quando você vai atender um público com essa diversidade que eu falei, no museu, às vezes as pessoas acabam não compreendendo a proposta ali, porque às vezes ela nem se dá conta de que existe controvérsias dentro da ciência. Né? E isso também acontece dentro da sala de aula. Mas você tem um outro tempo para lidar com essa questão com o grupo na sala de aula. Né? Então, dependendo da situação, vai exigir que você introduza para esse público até o conceito de controvérsia científica. Né? Então, precisa saber em que momento isso cabe dentro das ações desenvolvidas no espaço. Outro aspecto importante é ter noção do tempo. Né? Retomando aquelas características que eu falei entre escola e museu, o tempo no museu é muito efêmero, muito mais efêmero do que na sala de aula. E o tempo que eu quero dizer, não só o tempo da mediação em si, mas é o tempo que você tem com aquele grupo. Né? Então, a escola te permite, possibilita você retomar um assunto com o mesmo grupo, ver pontos que ficarem abertos. Ali no museu, não. Você tem aquele, às vezes, 30. Às vezes nós fazemos atividade de 2 horas, 1h30, 2 horas no final de semana, uma atividade agendada e tudo mais, mas ela começa e termina ali. Então você tem que ter muito claro essa noção do tempo. Né? Uma outra questão que eu queria trazer aqui, o que me chamou a atenção ao ler a pergunta é o que seria em relação às visões, né, acerca de um tema controverso. Eu estou entendendo assim que são visões que as pessoas têm sobre uma controvérsia, os participantes. Né? Porque pode ter visões teóricas dentro da própria controvérsia. Né? Mas escolher assim um tema e caiba dentro do tempo que você tem, ele é importante por você tem que ter clareza que determinadas controvérsias não cabem nesse tempo, porque algumas são extremamente complexas. Então você precisa estudar muito bem a controvérsia, ter um certo domínio, obviamente, do assunto, porque essas visões podem ser já previamente anunciadas dentro da própria controvérsia que vai trabalhar. Né? Então, por exemplo, tem algum tema de alguma controvérsia ambiental, que ali no próprio texto que você vai estudar, né, a sua bagagem ali,
teórica vai te apresentar várias visões que existem dentro dessa controvérsia. E aí você às vezes tem que pensar se, poxa, será que dá para eu trazer essa controvérsia para a discussão sem apresentar todas as visões? Né? Ou você pode ter aquela expectativa que eu falei, será que eu apresento o tema e de repente pode aparecer várias visões dentro do que o público vai apresentar, né? E tem controvérsias que têm menos menos complexa, vamos chamar assim, né? E aí talvez você vai com menos tempo você consegue abordar ela dentro de uma atividade. Então essa questão do tempo e do tipo de controvérsia tem que ficar bem claro para quem for administrar essa atividade. A mesma coisa acontece na sala de aula, né? Mas como eu falei, na sala de aula você pode retomar o mesmo tema. Então você, se tem um tema que é extremamente complexo, que às vezes ainda não está consolidado, né? Uma controvérsia que ainda está em andamento, às vezes na sala de aula, numa sequência didática, por exemplo, te permite trabalhar com essa controvérsia. Mas no museu, dependendo da situação, às vezes pode ficar muita coisinha aberta, né? Junto ao público. Bom, outra coisa que eu notei aqui é saber que não é porque o tema é importante, né? A gente entende que é uma controvérsia ali, alguma questão importante, que vai se encaixar em qualquer momento, né? Pode pensar em diferentes temas aí, cada um pode pensar num tema. Assim, nossa, esse tema é extremamente importante e ele tem que ser abordado. Tá, ok, mas abordado quando? Vamos pensar numa situação do museu. Será que as pessoas saíram de casa, se organizaram com a família, né? Planejaram? Será que elas saíram de casa esperando discutir isso lá na visita? Né? Então, esse é um ponto que a gente tem que considerar. A escola tem mais claro um currículo, por exemplo. Então, talvez às vezes é mais fácil você introduzir um tema controverso dentro ali do currículo, dentro de algum assunto específico, ou entre temas e assuntos específicos no currículo. Mas no museu, às vezes, não cabe, né, em determinado momento. Se você não tem alguma coisa na exposição, se você não tem algum evento acontecendo, que chame, né, que o público possa fazer essa relação, às vezes aquela controvérsia não cabe ali numa mediação, por exemplo. Né? Então, é importante ter essa ideia que às vezes é preciso que as pessoas minimamente, em algum momento ali na visita, ou alguma coisa que esteja acontecendo nas mídias, né, que de certa forma as pessoas estejam minimamente envolvidas, ou pelo menos ouviram falar sobre determinado assunto, para você introduzir na visita ali com aquele público. Tá bom? Então acho que pela a primeira questão, o que eu consegui anotar, me organizar, foi mais ou menos sobre isso. Então vamos lá para a segunda questão. Pensando em espaços de educação não formais, existe alguma estratégia que auxilie na adaptação de conteúdos e materiais para um público tão diverso, pensando em diferença de idade, origem de escolaridade, etc. Bom, quando a gente, no caso dos museus, né, quando nos referimos aos museus, temos que lembrar que tem basicamente assim, no que diz respeito a essa questão, o que vocês estão colocando aqui de ações envolvendo as controvérsias, né? Tem dois caminhos de comunicação, bem básico, tá? Mas a gente pode dizer assim que a própria exposição é um meio para tratar diferentes assuntos, e no caso pode ser os temas controversos, e as atividades educativas, ou seja, a mediação, né? As mediações podem ser por exposição ou sem a exposição. Né? Então, você tem ações educativas que têm mediações que usam a exposição e tem ações educativas que sem fazer mediação com a exposição. Bom,
Em relação às exposições, eu quero trazer um exemplo que nós fizemos lá no museu, dentro de um projeto que nós conseguimos aí uma verba, né, de renovação para a exposição do museu. E nós desenvolvemos aparatos para fazer uma avaliação antes de pensar na versão final desses aparatos. Então vou mostrar aqui na tela para vocês, tá? Eu vou virar aqui minha câmera. Deixa eu só colocar a foto. Bom, não sei se dá para ver direitinho aí, mas nós montamos esse aparato lá no museu, que nós queríamos trabalhar com algum aparato na exposição que falasse da origem dos micro-organismos. Que no fundo não tinha lá na exposição, né? E começamos a pensar em um objeto que pudesse proporcionar pelo menos alguma intervenção do público, vamos falar dessa maneira, né? Então a gente definiu que esse aparato tinha que ter uma pergunta aqui em cima, então qual a sua teoria? E aqui embaixo tem o passo a passo de como funciona o aparato, né? Por quê? Porque existem ao longo da história, né, várias teorias para dizer como surgiram os micro-organismos, como surgiu a vida, entendendo que a vida realmente teve como base ali uma célula, e um micro-organismo é uma célula, né? Então, vocês estão vendo aqui, são 4, vamos chamar assim, barras, né? Elas têm 4 lados, 4 faces, e as pessoas têm que montar de acordo com as cores. Então, essa cor azul é a origem molecular da vida. Então, aqui tem um pequeno texto, né, que explica basicamente essa teoria. A outra teoria é a panspermia cósmica. Então, você está vendo que é de cor laranja, né? Então, cada coluna gira independente. Então, quando a pessoa chega, pode estar de cores diferentes. Mas, ao montar com a mesma cor, ela vai ter um texto, né, sobre essa teoria. A outra teoria é a geração espontânea, né? Então, com essa cor aqui meio esverdeada. E a gente achou que poderiam ser um pouco provocativos, né? E colocamos aqui uma face que a gente chama de ideias metafísicas, que as pessoas podem ter uma concepção de que a vida, de que o micro-organismo não surgiu por meio de um processo evolutivo ou de algum organismo que veio de algum outro planeta, né? Mas que tem uma concepção mais metafísica de que alguma entidade superior gerou a vida, né, aqui no planeta. Nós tivemos também um embate, assim, porque, embora seja um país majoritariamente cristão, existem outras, né, religiões de outras matrizes. Então nós tentamos fazer um texto meio híbrido que falasse, de certa forma, dessas visões, mas que a gente está chamando de metafísicas, né? Para não assumir só uma visão. Bom, é muito difícil, muitas discussões, mas a gente chegou nesse formato. Então, depois de ler essas 4 explicações, né, as pessoas podem chamar o monitor ou o educador e solicitar uma ficha para ela votar, né, numa delas. Então, tá vendo que essa coluna aqui corresponde a essa cor, assim como essa corresponde a outra teoria, essa aqui é a outra e essa aqui é a outra, né? Então aí ela escolhe, põe a ficha e aí vai caindo as bolinhas, né, numa caixa aqui embaixo e a gente vai vendo aquela que é mais votada, vamos, né, chamar dessa maneira. Bom, claro que tem uma questão aqui, entendendo que essas ideias metafísicas, vamos chamar dessa maneira, né, que a gente colocou na exposição, pode não ser considerada teoria como as teorias científicas. A gente também tem clareza disso, mas foi uma maneira de
fazer com que o público pudesse participar um pouco mais, a gente também captar um pouco mais quais são as visões dessas pessoas que frequentam o museu, para poder também, em algum momento, discutir com elas, né, questões desse tema. Então você pode, às vezes, apresentar uma controvérsia num sistema parecido com esse. A gente inicialmente não queria esse formato, nós queríamos algo que pudesse gerar vídeos, depoimentos, mas assim, tudo no museu tem uma relação direta com verba, né? Então ficaria muito caro. Nós depois pensamos em outro formato até chegar nesse, que era o que a gente conseguia dentro daquele projeto de pilotos, financiar a produção desse aparato, né? Então, é aqui uma possibilidade, por exemplo, né? Mas se vocês forem no Museu do Amanhã, que ele, assim, tem muitas telas interativas, né? Programas do tipo, você vai ver situações que possibilitam você participar de aparatos no qual você possa se envolver ali no conteúdo, né? Tem um painel lá que fala da pegada ecológica, então você pode ir lá, né, a partir das perguntas e respondendo, e ele vai meio que gerar mais ou menos qual a minha pegada, a sua pegada ecológica, né? Então são maneiras de trabalhar com questões controversas. No caso de ações educativas, eu separei uma aqui, mas eu acho que eu vou trazer para a próxima pergunta, porque eu acho que eu consigo explicar tanto a partir dessa questão quanto da próxima, tá bom? Bom, então vamos lá para a terceira questão. Em sua avaliação, existe algum procedimento que possa nos auxiliar a intermediar, intervir em possíveis conflitos que possam surgir entre os alunos em uma situação como um debate sobre um tema polêmico, por exemplo, relacionado à saúde? Como evitar a construção de um ambiente de não radicalização em sala de aula e em espaços de educação não formais? Bom, a gente tem que ter consciência que a radicalização está para além desses espaços, né? O que pode acontecer de a gente ali no museu ou na sala de aula identificá-los, né, eles serem manifestados por os participantes, ou às vezes até fortalecer eles, dependendo de como isso vai ser trabalhado. Por isso que eu acho que é importante essa pergunta no sentido de evitar essa radicalização, né? Embora os alunos, o grupo, ele já pode assim, carregar um pouquinho dessa radicalização, dependendo do meio onde ele vive, né, e convive. Um bom exemplo é aquele filme A Onda. Então, se vocês não assistiram, eu coloco aqui como uma dica de um bom filme, para ver como, às vezes, um professor teve uma ideia assim, até interessante, né, de trabalhar um tema complicado, controverso. Acho que, bom, vamos chamar dessa maneira, né? E, de certa forma, perdeu o controle com a turma, né? Eu participei de uma disciplina em 2015, no mestrado, em que o professor, a disciplina era de História da Ciência e Ensino por Investigação, em que muitos dos temas que ele apresentou ali para a gente poderiam simplesmente ser entendidos como fatos históricos da ciência, mas como tinha uma intencionalidade muito didática ali de ensino, que era trazer esses temas, esses fatos históricos de uma maneira investigativa, naturalmente revelavam pontos controversos, né? Muitos deles, assim, que a gente pode chamar de internos, que é assim, interno da ciência mesmo, ali, conceitos, hipóteses, tensões ali entre cientistas, e às vezes pode ter questões que são externas, né? Que rompem ali a academia e caem em discussões na sociedade. Então, geralmente os temas ambientais são muito ricos nesse sentido. E em algum momento na disciplina se
discutiu-se isso, porque a gente de fato entrou, ele trouxe algum exemplo ambiental, e aí naturalmente os alunos começaram a se posicionar sobre o que estava sendo debatido. E uma das pessoas perguntou então como conduzir isso junto aos alunos, e ele fez um exercício, por exemplo, que você pode, ao longo do processo, identificar aqueles que têm visões mais radicais. Né? Isso faz parte do olhar do professor. Né? Ao longo da ação, identificar quais são as pessoas que têm visões, posicionamentos mais radicais. E aí o que ele fez? Ele observou isso dentro da turma e fez uma pergunta mais direcionada a esse grupo. E na ocasião era uma pergunta bem direta, assim, se valia a pena ou se justificava existir alguma ação radical que levasse a um impacto financeiro direto ou físico a uma empresa que está acarretando problemas ambientais, né? De certa forma quase comprovados. Né? Então, se justifica fazer algum tipo de ação física nessas instituições. Né? Então, ele deu voz a esse grupo, fazendo com que a ala mais moderada, vamos chamar dessa maneira, não intervisse. Porque a gente precisava ouvir o porquê, né? Aquele grupo que geralmente são menores, né? Esses que têm as posições mais radicais, porque eles entendem, né, que ações mais radicais vão levar as pessoas a pensarem a respeito dos problemas que essa empresa está causando. Né? Então, em algum momento alguns tentaram esboçar e ele cortava realmente, falou, não, vamos ouvi-los. Né? Então foi uma experiência que eu tive, por exemplo, numa disciplina. Uma outra experiência, o relato que eu quero fazer aqui é de uma exposição temporária que nós tivemos lá no museu. Nós conseguimos uma verba da Secretaria da Cultura, mas no edital exigia que, financiava a exposição, mas nós precisávamos ter ação educativa com 3 escolas distintas, de 3 distintos municípios. Então, a gente então teve que pensar numa exposição temporária e ao mesmo tempo pensar numa atividade educativa com escolas. E o nosso tema era o HPV, porque na época o Butantan estava dando algumas entrevistas, né, os diretores, né, estavam saindo na mídia a produção da vacina do HPV pelo Butantan e já estavam algumas campanhas em andamento, né, de incentivo para que os jovens fossem vacinados. E estava havendo até uma baixa adesão na vacinação. Né? Então nós vimos que era um momento importante para trabalhar com esse tema, mas nós, como educadores, não queríamos assim deixar de tratar como uma controvérsia, né? Porque ela estava em pauta, a controvérsia, justamente por grupos que entendiam que a vacina poderia estimular a iniciação sexual dos jovens, sobretudo das meninas, alguns posicionamentos de religiosos. Então era explícito para nós que havia uma controvérsia ali. Mas para o lado da instituição, nem sempre isso está aberto em discussão, né? Que é uma instituição que produz a vacina. Então nós fizemos uma exposição falando da vacina, mas a atividade educativa nós adotamos então essa postura de trabalhar com uma temática controvérsia. E aí desenvolvemos uma atividade do tipo roleplay. Então a equipe de educadores fez um levantamento todo bibliográfico, nós identificamos quais eram os atores envolvidos nessa controvérsia, médicos, instituições de pesquisa, o governo, o posicionamento do governo pelas campanhas, né? E quando eu falo governo, o Ministério da Saúde, as entidades religiosas, as famílias, depoimentos de familiares. Então nós mapeamos tudo isso e cada um desses sujeitos ou entidades nós tratamos como uma figura que seria abordada na atividade, né?
E então nós apresentávamos uma situação problema para esses alunos, e esses alunos em grupo, cada um deles seria um desses sujeitos da controvérsia, mesmo ele não às vezes sendo a favor daquele sujeito no qual ele estaria participando, né? Então, alguns puderam, assim, tiveram que fazer parte da entidade, de uma instituição científica, mesmo ele não tendo um posicionamento similar ao que as instituições científicas pregam sobre o HPV, a vacina contra o HPV, né? E no final dessa atividade, cada escola, nós fizemos 4 encontros com cada escola, sendo que um dos encontros aconteceu no museu, que eles foram visitar essa exposição, mas nós fizemos uma avaliação no final, e muitos alunos falaram que o interessante foi eles terem que defender um ponto de vista no qual eles, dentro da atividade, né, no qual eles não são muito a favor, por exemplo. Mas isso fez eles pararem para pensar no papel do outro, né, que do outro lado tem uma outra pessoa que pensa diferente e que isso tem que ser discutido. Então, essa estratégia do roleplay é interessante porque pode acontecer isso, né? O aluno, durante a atividade, tem que defender um ponto de vista no qual não é dele, mas ele tem que executar aquele papel dentro da atividade. Então, eu acho que é uma estratégia bem interessante para trabalhar com essa temática. E vamos para a última questão, que eu acho que é a mais difícil. Ao tratar temas controversos, é comum ter conflitos com a comunidade escolar? E com adeptos do movimento Escola Sem Partido, existe algum tipo de estratégia existente que possa lidar com esses conflitos de maneira precisa? Bom, lembrando que eu não estou na escola, né? Mas tem algum tempo. Mas eu creio que, enfim, esses conflitos continuam acontecendo. Eu até anotei aqui para lembrar que eu trabalhei numa escola que me recordo que o professor de história trabalhou com os alunos, trouxe a questão a questão agrária no país, e eles até fizeram uma visita, um estudo de meio, em um assentamento do MST. E isso gerou um certo incômodo com alguns familiares, né, dizendo que não era papel da escola fazer isso, ou que tinha, bem, ideologia. Só sei que no ano seguinte o professor não fazia mais parte do quadro. E eu estou falando disso 2007, 2008. Quando eu estava em sala de aula, a maior tensão era quando introduzia conteúdos de evolução. Então, em algum momento, sempre tinha algum aluno que se incomodava, mas não cheguei a ter algum atrito direto, assim, algum posicionamento radical a respeito. Pode ser uma coincidência, mas eu lembro que as alunas, no caso, ficaram mais incomodadas, eram um pouco mais velhos, era uma turma do noturno, então a conversa era muito respeitosa, assim, né? E eu dizia que não estava ali para convertê-las, longe disso, mas que também, de certa forma, tinha que assumir um conteúdo ali do currículo que também era importante elas saberem a respeito, né? E que não é obrigado a adotar isso como ponto de vista para a vida, né? Mas o que me chamou a atenção aqui na pergunta é isso de ter que lidar com conflitos de maneira precisa. Eu não seria tão otimista assim de achar que tem alguma coisa que seja um meio que seja extremamente preciso para lidar com o movimento de escola sem partido, por exemplo. Até porque tudo isso é muito dinâmico, né? As estratégias vão mudando, as relações vão se dando de outra maneira. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, assim, de não ser ingênuo, de que vai ter alguma fórmula ali que me ajuda a resolver isso. Vai ser sempre por meio do diálogo. Mas eu entendo que a ala radical de movimento que está fora da escola e quer entrar na escola, né?
que é muito diferente de trabalhar lá com a controvérsia com os alunos, que eu falei na questão anterior. Essa ala radical que de fora, que quer interferir na escola, às vezes não tem diálogo mesmo, né? Então, o que me faz pensar é que, às vezes, eu acho que a gente olha muito pouco para as pessoas que não estão nas tensões, na discussão, né? Que fica essa polarização, às vezes, entre alguns professores, algumas representações de professores, sindicatos e afins, né? Contra esses movimentos, né? Então, talvez o diálogo maior não seja, ou então a estratégia não seja direcionada a esse grupo, mas sim aqueles que não estão nem em um grupo nem em outro. Que, na verdade, é a maioria acho que, das pessoas. Então, às vezes eu paro para pensar que nós conversamos muito pouco com aqueles que não estão se posicionando, mas que em algum momento da vida dele ele vai ser obrigado a se posicionar, quando vai votar, por exemplo, escolher um representante. Quando ele for obrigado talvez a ter que tomar uma decisão em alguma parte do currículo da escola. E aí é aquele momento que ele vai se deparar de fato com esse assunto e ter que se posicionar. E às vezes a gente não percebe que esses movimentos contrários eles estão conversando muito mais com essas pessoas do que às vezes a própria escola, os professores ou as entidades que representam, né, o ensino de modo geral. Então, talvez uma estratégia é dar mais espaço para essas pessoas, ter mais interlocução com elas, de mostrar a importância da escola trabalhar com diferentes temas. Né? Que isso é importante para a formação do sujeito. E no caso, esses sujeitos são os filhos e filhas dessas pessoas. Então, está aberto a discutir temas que de fato são caros para o país, né? Como racismo, feminicídio, a própria questão ambiental, né? A política de modo geral, ela é cara de fato, mas às vezes falta mais cuidado e tempo para se dedicar a conversar com essas pessoas que às vezes elas não têm tempo, não estão interessadas em discutir, mas certamente vão ser exigidas em algum momento a se posicionar. E se esses movimentos, né, como citado aqui, Escola Sem Partido, de alguma forma fiz alguma interlocução com eles, foi em algum espaço fora da escola, mas para obter algum diálogo, essas pessoas vão acabar lembrando desse momento mais do que, né, os momentos que tiveram com os professores, por exemplo, ou com a própria escola, ou uma instituição do tipo. Então, proporcionar esses diálogos ou atividades junto aos alunos que talvez faça com que os pais participem de alguma maneira, possa ser um caminho para, pelo menos, introduzir algum dos temas, né, que a escola pode entrar em determinado conflito. Mas esse aqui realmente, né, para mim, é muito difícil responder, porque não me ocorre nenhuma experiência como as anteriores. Mas o que eu tenho observado é que, de fato, às vezes falta diálogo com esse grupo que não está dentro do debate propriamente dito, mas ele é um grupo muito importante. Primeiro, porque em números é o maior, né? E isso vai refletir em eleições, em decisões dentro da escola, entre outros aspectos. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero ter ajudado. E qualquer coisa estou à disposição de vocês. Bom, mais uma vez, obrigado e bons estudos. Tchau, tchau.